Iniciando mais um podcast Delação Premiada. Estamos aqui com a advogada Juliana Pedrosa e Fernando CPI. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vieram assistir o nosso canal, aqui o nosso podcast Delação Premiada. Com prazer, hoje estamos aqui com a Juliana, advogada e cantora, né? Vamos ouvir aqui um pouco da história dela na advocacia, né? No mundo jurídico e no mundo da música. É com você, D'Artagnan. Bom, Juliana, boa tarde, seja bem-vinda. Fala um pouco da sua atuação na advocacia, caminhou um pouquinho para a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria da Mulher. Qual foi a experiência que adquiriu? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe o horário que as pessoas vão assistir. Isso. Aí a gente já dá nessa... Eu iniciei a minha trajetória no direito, né? Era algo que a família queria muito que eu fosse para o lado da saúde, medicina e tal, mas eu queria a parte do direito. E me formei em 2012 na UNIT. E gostei muito, assim, dessa parte do direito por conta da luta pelos direitos, principalmente das mulheres. Eu acho que de todos, em geral, mas eu me identifiquei mais com essa questão da luta dos direitos das mulheres. Que por mais que nós sejamos maioria, mas a gente ainda tem dificuldade em atuar em alguns espaços. E a minha trajetória iniciou nessa questão, né? Falando sobre Lei Maria da Penha, na Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. Aí depois eu fiz parte da Comissão de Direitos Humanos também. E foi uma experiência muito boa. Me diga uma coisa, e hoje, na parte da advocacia, você prefere vamos dizer assim, nessas áreas que trabalhem mais temas populares, temas de defesa da mulher, ou vamos dizer uma advocacia mais previdenciarista, uma advocacia mais... Na verdade, assim, nós que somos do direito, nós somos aquela que trabalha mais do lado social, né? A gente tem essa... E as pessoas que mais precisam dessa questão dos direitos, da defesa, são elas que sempre buscam a ajuda, né? Então, nessa parte eu gostava muito do direito criminal e do direito de família, que é a parte de questões de pensão alimentícia, né? Dessa partezinha. Mas eu me identifiquei muito com a defesa em relação às mulheres. Não que a defesa das outras pessoas não fossem essenciais, mas a gente já teve muitas dificuldades na atuação em relação por ser mulher. Então eu me identifiquei muito mais nessa parte, né, do direito das mulheres. O direito e a cultura andam juntos, né? Na literatura. E como é que foi o seu encontro com a música? Desde pequena a minha família sempre foi muito musical, né? Meu avô tocava na banda fanfarra de Fernão Velho. Meus tios também, e eu sempre vivi nesse meio das pessoas que gostavam de música. E quando foi aos 14 anos, eu tenho um primo que ele me chamou para tocar numa banda, a banda Shoteando, era de shot. Mas a minha mãe sempre dizia assim, olha, você tem que estudar. Essa coisa de cantar não dá certo, você tem que estudar. E eu acabei pegando esse sonho e esse gosto pela música e coloquei um pouquinho no bolso e deixei um pouco adormecido, né? E aí então eu acho que em 2021 eu enfrentei um dos maiores desafios, veio a questão da pandemia e tudo, e um dos maiores desafios para mim foi encarar o ser mãe. E a partir do momento em que eu consegui me resgatar, né, como mulher, como mãe, como cantora, aí hoje eu estou aqui assim tentando, né, realizar um sonho que há muito tempo estava adormecido, que era o da música, de cantar. E o que seria o CEMUP? Como é que você encontrou o CEMUP? Vamos dizer assim, não sei se a pronúncia é esse. Isso. Hoje eu faço parte do Centro de Educação e Música e Performance, que é o CEMUP. E o professor Kemerson, que nos ensina, e também ele é produtor musical. Eu conheci ele em 2023, quando eu fazia aula de canto, e ele falou assim, você precisa acreditar no seu potencial, que você pode sim chegar. Se as pessoas gostam de ouvir você cantando, então por que não tornar público esse gosto e as pessoas conhecerem a sua voz?
E eu estou lá, né, no CEMUP, e são várias pessoas também que estão nessa trajetória junto comigo. E estou gostando, é uma experiência muito boa. E assim, quero sim me profissionalizar. Como ele disse, acredite no seu potencial e vá. Agora é só pra frente, não tem que parar nem desistir. Agora o momento é de seguir. Me diga, já houve alguma apresentação sua, já houve alguma estreia, vamos dizer assim, num bar à noite ou na casa de uns parentes, num encontros familiares de amigos, ou será no dia 27 agora? Eu sempre cantei nos eventos da família, de amigos, as pessoas sempre diziam, vem aqui, dá uma palhinha e tal, e eu sempre gostei. Já fiz uma performance, mas não era com público, foi lá dentro mesmo, né, no estúdio. E agora a gente vai para essa apresentação, que vai ser no dia 27/12, lá no Vila Farol, e estão todos convidados. Ok, fala no CPI. Me diga uma coisa, amiga. Esse tempo que você está na advocacia, eu queria a sua opinião. O que é que está acontecendo com a sociedade? Por que essa perseguição, tantas mortes de mulheres atualmente? Por que isso? Qual a razão disso? A sua opinião, né, como advogada, como conhecedora da lei. A lei está frouxa? O que é que está acontecendo? Na verdade, a gente precisa entender que a violência sempre existiu, mas as mulheres eram silenciadas. A gente não tinha o direito de voz, né, de falar, de tratar sobre certos temas. E aí vem essa questão, eu já ouvi até dizer assim, a partir do momento em que a lei foi criada, a violência aumentou. Mas na verdade não é que a violência tenha aumentado, é que os casos estão sendo expostos, porque muitas vezes as mulheres eram assassinadas e elas diziam que elas tinham se suicidado, tinham tomado remédio, ou elas que tirou a própria vida, e a gente está vendo que na verdade não é. Olha, mas eu concordo com você, né, em vários aspectos, mas a maioria das mulheres da nossa sociedade às vezes se envolve com gente que não vale a pena, né? Gente que daqui a pouco está casando, está namorando, como a gente diz, não tem letreiro na testa. Qual seria um remédio assim dentro da lei para melhorar essa situação? Ela ser mais rígida? Ela ser mais dura? Qual é a sua opinião? Eu acredito que tem que existir um abraço entre a questão da lei ser mais rígida e também tem que iniciar pela educação. Desde pequeno a gente tem que ter uma educação em que os homens precisam respeitar as mulheres, respeitar as suas vontades, os seus desejos, porque muitas vezes assim a gente ensina desde criança que certas coisas a mulher não pode. E aí quando chega numa certa idade, o homem acaba dizendo assim, que a mulher é um objeto ou uma questão de propriedade, de posse. Eles não enxergam o relacionamento como algo que é uma construção de duas pessoas. Isso. E não algo que você me pertence ou pertence a outra pessoa. E muitas vezes essa questão de posse, e quando a mulher às vezes termina o relacionamento, vem a questão das violências, né? Já que eu estou aqui com uma pessoa da área, eu queria saber uma coisa. Pensão socioafetiva está correndo os homens de relacionamento, né? Você não mal conhece alguém, é porque tirou uma foto com uma criança, né? Tudinho, daqui a pouco as mulheres estão pedindo pensão. Isso está certo? Qual a sua opinião jurídica, né? Não pessoal, né? A minha opinião é assim, que é algo muito relativo. Hoje em dia nós temos muita dificuldade até de conseguir a pensão alimentícia para os filhos de pais biológicos, porque eles escondem as rendas, dizem que não tem, né, dinheiro e tal, e hoje em dia até a justiça está analisando as provas em relação às redes sociais e tudo, então é um trabalho muito, muito árduo, né? Porque a gente entende que o pai biológico e a mãe biológica, que a gente tem que analisar os dois lados, né? Que a mãe também precisa pagar a pensão quando não convive com a criança. Tem essa questão do socioafetivo que, por exemplo, como você falou, o padrasto, né? Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou me envolver porque pode ter essa questão de ligação. Mas assim, é algo muito, muito subjetivo, né? A gente tem pessoas
que ajudam sem ter obrigação, sem o juiz determinar. Eu tenho dentro da minha casa, o meu padrasto é um super homem, porque ele ajuda a gente, ajuda a minha irmã e tudo, e ele não tem nenhuma ligação biológica, não é sangue, mas é o amor, é o afeto que vai construindo ali. O pai é o que cria, né? Pai é o que cria, não é o que faz, né? Não tem essa frase? Então é muito relativo isso. Tem essa questão do afeto, do carinho, que é o que a criança precisa, que é o mais importante. E só uma última pergunta para votar, deixa para o nosso comandante D'Artagnan. Você está enveredando pela música, né? Qual é a sua opinião assim, com relação à cultura da nossa cidade, à cultura do nosso estado? Você acha que os músicos, quem faz cultura aqui no estado, no nosso município, estão sendo realmente valorizados? Não, eu não acho que estão sendo valorizados. Porque a gente vê assim, algumas apresentações que os músicos de outras cidades, por serem mais conhecidos, eles são mais remunerados, eles têm mais tempo de apresentação. Às vezes eu até li um vídeo que assim, a iluminação, o som é guardado não para o músico que é do local, não é para o músico da terra. Então muitas vezes a gente deixa de priorizar e deixa de valorizar o que é nosso, o que é da nossa cultura, do nosso estado, da nossa cidade, e dar valor aos outros músicos. Eu acho que tem essa diferença e tem essa discriminação em relação aos músicos da nossa cidade. Esquece que aqui é terra de Carlos Moura, de Djavan, de tantos outros, né? Com certeza. É com você, Darta. E qual vai ser de hoje, a partir de agora? Vai se dedicar mais à música? Vai, vamos dizer assim, alinhar com a advocacia? Nesse momento eu pretendo fazer o equilíbrio, né? Ter o lado profissional, que é tanto da advocacia quanto da música, o ser cantora. Eu acho que a gente precisa amadurecer e ir em frente, né? Nesse novo desafio. Pronto, vamos agora para um cafezinho, um intervalo. E voltamos já. Estamos de volta aqui com a advogada Juliana Pedrosa. Juliana, qual foi as desilusões e quais seriam os momentos felizes, alguma coisa marcante que a sua carreira como advogada ou nas funções que você atuou? Qual foi a desilusão? Qual foi um fato, um acontecimento que motivou, que a deixou feliz, que a deixou realizada? Que a motiva a seguir em frente. Que a motiva a seguir em frente. As desilusões foram algumas decisões que não foram favoráveis, mesmo sabendo que tinham provas suficientes, e aí os clientes ficaram desacreditados da justiça. E as coisas boas, né, que eu passei na advocacia era quando a gente conseguia resolver vários casos e a gente tinha assim uma esperança de que ali a justiça foi feita. E um caso que eu consegui no júri, consegui absolver um cliente que a gente sabia que ele era inocente e já estava preso há muito tempo, mas a gente buscou várias provas e no final a gente conseguiu absolver e foi assim muito emocionante. Então quando a gente tem as desilusões de algumas decisões que não são favoráveis, mesmo tendo provas suficientes, a gente desanima, né? Que às vezes a justiça ela não é justa para todos, às vezes requer um pouco de às vezes influência, conhecimento e muitas vezes até outras coisas, né, que a gente sabe muito bem. Prefere não comentar. Prefiro não comentar. Mas também os casos em que deram certo, a gente se apega às coisas positivas e dá continuidade. Qual conselho você daria para os advogados iniciantes? Hoje a gente pode dizer que tem 25 mil advogados. Mas os iniciantes, os jovens, qual o conselho que você dá? Agir sempre com ética, com honestidade para com o cliente, porque nós somos uma ponte de confiança. Então, se o cliente ele perde a confiança no advogado, ele vai confiar em quem, né? E é isso, agir com ética e honestidade, que o seu momento chega. Parabéns pela sua linha de raciocínio. É por isso que eu digo para meus amigos assim, por exemplo, nosso amigo Rodem,
É um exemplo. Você está mostrando aqui que é um exemplo de profissional. Parabéns pela sua linha de raciocínio, pela pessoa que você é, né? E você tem alguma agenda de show aí, fora essa questão do dia 27? 27 de dezembro. Fala um pouquinho desse evento, fala um pouquinho do dia 27 de dezembro. Tem mais alguma agenda? O que será? Onde será? O horário? O horário, a questão se é pago, se não é pago, onde compra ingresso, onde deixa de comprar ingresso, se tem mais alguma outra atividade depois disso, né? Isso. O microfone é seu. Nós estamos agora, né, para finalizar o ano com essa performance e o show Sertanejo e Forró, no dia 27 de dezembro, às 19 horas, no Vila Farol. É um evento mais intimista, onde a gente convida as pessoas que a gente conhece e quem queira estar lá. Mas assim, a gente já tem um projeto para o ano de 2026, que é tratando do Voltando no Tempo, que fala sobre as músicas forró das antigas, que as pessoas abraçam e gostam muito, que sempre trazem assim, né, uma nostalgia de coisas que já viveram na época do forró. E a gente tem vários projetos pra frente e tomara que dê certo, né? Tempos bons que não voltam mais. Como diz assim, eu era feliz e não sabia. As pessoas reclamam muito porque antigamente o forró a gente dançava, né? Suava pra dançar, e hoje em dia assim não se vê mais isso, né? Essa questão do calor, do quentinho do forró, entre o homem chamar pra dançar, vamos aqui dançar um forrozinho e tal, não. Às vezes as pessoas filmam, né? Só tá ali filmando, ou em pé, parado, olhando, mas a gente precisa resgatar esse forrozinho bom, né? Eu sou do tempo da banda Mastruz com Leite, como é o nome da outra? Magnífico. Baby Som. Eliane do forró, né? Se apresentava lá no São João do Santo Eduardo. Na simplicidade, depois cresceu no Brasil. Era bom demais, meu amigo. Bons tempos que não voltam mais. Hoje tá complicado, hein? Amiga, tá complicado. O mundo, a sociedade ficou apodrecido, viu? É com você, Data. Isso vai ficar nesse estilo de forró, vai no brega, ou já tentou fazer um... A gente quer também estilizar um pouco, né? Ou como as pessoas falam, gourmetizar o forró, né? Então tem sempre forró das antigas, mas eu gosto também de Simone Mendes, Marília Mendonça, tem tantas outras cantoras, Mari Fernandes também, que tá aí como novidade, né? Então a gente vai... Talvez vamos fazer uma capela pra gente, uma capela aqui. Oxe, manda brasa. O que quiser. Me usa. O evento lá vai ser gratuito. O evento é assim, o ingresso é um restaurante, né? Isso. E aí ele vai ser exclusivo para os convidados dessa Por ver artístico, né? E aí o individual será R$50 e a mesa com 4 pessoas, 200 cada mesa. Mas assim, vão ter outros próximos shows com uma quantidade maior de pessoas, com um público maior, né? Que esse agora é um evento mais reservado. Reservado. Tô ficando velho, ela falou o nome do restaurante, eu disse, onde é isso? É uma cafeteria lá no Farol, acho que é depois do Massácio. É na rua do Hospital Dona Imed, depois da AMA. É perto do Marista ali? Isso. Ah, tá. É o Vila Farol. Vila Farol. Lugar excelente, tem amplo. Você já é um cara rodado, né? Tem uns fundos bem amplos. E qual é a valorização, assim? Você, de repente, lança como cantora. Qual a família? Qual o apoio que você está tendo dos amigos, da família? Você tem alguém que diz, não, minha filha, não vá nisso. Isso é hobby, vai com profissão. Isso. Qual o apoio, a valorização? Sempre existe o medo, né? O medo do novo. De você mudar totalmente a sua rota e de dizer assim, eu quero. A minha família sempre apoia, porque até nos eventos de família todo mundo me chama pra cantar e tudo. Mas vamos ver como vai ser, assim, quando a gente se profissionalizar. Porque na brincadeira todo mundo gosta e tudo. Mas eu pretendo seguir firme. Com certeza, os amigos, as pessoas que me conhecem, pessoas de trabalho e tudo, sempre me incentivam. Siga, que a gente gosta de ouvir sua voz. Alagoas, acho que falta mais tipo projetos tipo a CEMUP? Falta mais ou precisa de
Como é que tá projetos. sim. É porque assim, o CEMUP tem os alunos que são matriculados. Sim. E aí o professor, que também o Kemerson Lemos, ele é professor e produtor musical. Ele tenta pegar alguns editais para ampliar, né, essa questão dos artistas aqui, dos artistas locais aqui do estado. Mas precisa, assim, de incentivo público, né, porque às vezes só o privado não consegue sustentar. Para não CPI. É um maior prazer estar com a nossa amiga aqui, que ela volte mais vezes, né? Que ela volte mais vezes. Agora me diga uma coisa, o que eu tenho que dizer é o seguinte, nunca desista do seu sonho. Né? Porque você vai ouvir ao longo da sua caminhada, rapaz, saia disso, rapaz, isso é sem futuro, É loucura da sua cabeça, né? E você tem que ter a perspectiva, força que vai dar certo, ter fé em Deus, confiar no seu talento e seguir em frente. Fala, Data. E com a palhinha, já pensando aqui nos projetos futuros. Eu não sei se o nome antigamente era CD, não sei se o nome hoje é CD. Tem CD, tem DVD, não sei se tem um nome mais moderno. Mas pensa num trabalho só seu, tipo um CD? Sim, com certeza. Com músicas autorais também, que o produtor, ele também traz a gente a isso, né? Porque quando a música é autoral, a gente fala muito da gente, da nossa essência, do que a gente vive. Então a gente está assim, caminhando para isso. Quem são os seus ídolos da música? Seus heróis da música? São vários. Eu gosto mais, assim, mulheres em si. Eu gosto muito de Clara Nunes, de Alcione. É uma mistura, né? Do novo com o atual. Quer dizer, do antigo, do clássico, é isso. com o atual. E também gosto das cantoras, né? Do forró das antigas, que são várias. Tem bom gosto, né? Tem bom gosto, porque rapaz, o jeito que a coisa tá braba hoje, que a maioria dos jovens, a maioria das pessoas, é música de putaria, é música sem nexo, quando tá tocando esse estilo de música, ou uma coisa mais calma, suave, o pessoal diz que tá enterro agora, música de enterro, de velório, o tempo Se tá não tiver difícil. paredão, né? Não tenho nada contra não, mas é coisa horrorosa. Bota um playback para dar uma palhinha. É com você. Vai dar uma palhinha pra gente? Com certeza. Bote pra moer. Diga aí, qual a música quer que bote? Playback. Pode ser. Ou pode ser sem playback? Pode ser. Deixa eu puxar aqui um Pode ser playback. sem playback. Playback, vai ser playback. Quem sabe faz ao vivo. Já dizia Fausto Silva. Vamos lá. Vamos cantar um pouco da Eliane do forró, né? Já não sei se o que sinto é amor ou atração. Tem um jeito esquisito de amar esse meu coração. Na ausência eu sinto saudade, na presença não sinto verdade. Será amor ou será paixão? Na festa da Ursa, vamos contratá-la. E não percam não, viu? Vão perder um bom show, viu? A bicha é danada, viu? A gente vamos encerrar reforçando dia 27 Do 12, de dezembro, às 19 horas, no Vila Farol. no Vila Farol. Todos convidados. Vamos lá, gente. Fui!